Constituição. Bem, eu vou passar a palavra agora ao promotor público Sérgio Arfuch. Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, em nome de Vossa Excelência, peço permissão para cumprimentar a mesa e todos os demais presentes. Quero agradecer a oportunidade que o senhor me concede de estar aqui. É a 4ª audiência que eu venho. Sou do Mato Grosso do Sul, promotor de Justiça da Infância e Juventude há mais de 20 anos, membro do Grupo Nacional de Direitos Humanos, ligado à educação, a COPEDUC, o que nos aproxima ainda mais, sabendo do seu ideal sobre a educação. No entanto, preciso acrescentar que também sou membro do Conselho Nacional sobre Drogas e presidente do meu estado, presidente do Conselho Estadual Antidrogas. Mas a minha função principal é lidar com o interesse da infância e juventude. E isso já há mais de 20 anos. Atuei na fronteira com o Paraguai em 2 frentes, tanto em Porto Murtinho quanto em Ponta Porã, por mais de 3 anos. Percebi que a questão da prevenção é fundamental, muito acima do que da repressão, mas é utópico nós desprezarmos o confronto, desprezarmos a necessidade de polícia. Basta saber que quando alguém, seja ele até mesmo alguém que esteja infringindo normas, ele precisa de proteção, senão nós ficamos à mercê da lei do mais forte. E o meu cumprimento à pessoa de Vossa Excelência é no sentido também de estar permitindo esse debate. Mas, se o senhor me permite, também eu quero deixar uma crítica. Eu já disse, é a 4ª audiência pública de que eu participo. Essa é a primeira vez que o senhor convida à mesa alguém que, sabidamente, se opõe à liberação da maconha. O senhor vai dizer que não, que na audiência passada o senhor chamou um pesquisador e um psicólogo, e qualquer um que vai rever a fala dessas pessoas vão perceber que eles foram a favor da legalização. Assim como também entendo que a mesa agora aqui composta por um juiz e um defensor também trazem raciocínios contra o status quo, contra a situação em que se encontra no que diz respeito à legislação. E eu sou a primeira pessoa que me vejo à mesa, como já me expus nas outras 3 audiências, o senhor sabe da minha opinião, ou não, mas... E preciso dizer que se o senhor tivesse me dado a oportunidade da última audiência saber que eu viria, eu teria me preparado até melhor, por conta do tempo. É um tempo muito exíguo para expor tantos argumentos que existem. Então, eu estou surpreso de fazer parte da mesa, porque só na hora que o senhor anunciou é que eu soube. De qualquer forma, vou aproveitar essa oportunidade preciosíssima que o senhor nos dá, até porque não só os presentes, mas nós sabemos que o Brasil está vendo essa audiência pública, e eu tenho ouvido, por onde passo, estive no Rio de Janeiro na semana passada, lidando com a questão da infância, a preocupação que encontramos. Em meio a isso tudo, faço audiências de usuários, infratores. São adolescentes abaixo dos 18 anos que comparecem à mesa de um juiz, representados pelo Ministério Público, pela prática de ato infracional. Eu trouxe um quadro que mostra alguma coisa sobre isso também. Vou procurar seguir esse roteiro que eu adaptei para essa audiência, para tentar aproveitar e otimizar o tempo que Vossa Excelência nos cede. Nós estamos vendo aqui um debate sobre legislação. Não é? A mesa anterior versou mais sobre a ciência médica. Nós vimos também, na última audiência, mães que trouxeram aí seus casos de filhos que necessitam de uso de substâncias que hoje são proibidas. Hoje também temos presentes aqui, como o Flávio, e sabemos que há, sim, sem dúvida, a necessidade de uma reflexão acerca do uso do canabidiol como medicamento. Mas o que nos surpreende, o que talvez traga essa questão, esse conflito, é querer, juntamente com a questão médica, discutir a recreacional.
Isso faz com que... Desculpe, eu não lhe atrapalhei quando falou que eu só tinha convidado favorável, porque eu vou ler a lista de todos. Agora, aí não. O senhor estava aqui quando eu disse que nós estamos separando o medicinal do recreativo. Para antecipar a questão do medicinal, não mas, importa. sobretudo, o senhor decidiu que vamos prosseguir discutindo Lógico. sobre o recreativo. Claro que vamos continuar discutindo. Agora, eu não disse qual vai ser o relatório. Mas vamos continuar discutindo, sim. Nós vamos, como ele disse, a história não vai nos absorver se nós pararmos aqui e dizermos que está tudo bem. Então, nós vamos continuar assistindo o recreativo. Agora, vamos antecipar o medicinal. Senador, eu já diria que a história já não nos absorve da tolerância e da do falso enfrentamento com que estamos tratando nos últimos 12 anos. A história já não nos absorve. São milhares de mães chorando os filhos mortos. E eu demonstro isso agora. A Lei 6368 governou, administrou a questão sobre esse assunto até 2002, como bem frisou o doutor Gerival. Essa lei, ela vinha trazendo praticamente os mesmos verbos que o artigo 28 de hoje traz. Entretanto, a pena era de detenção de 6 meses a 2 anos. Nessa época, o usuário era preso. E 75% do cárcere era ocupado por condenados do artigo 16 da Lei 6368. Na evolução histórica até hoje, nós passamos pela Lei 10.409 de 2002, e nesse tempo eu já vim aqui a essa casa, indicado pelo meu Estado para debater o assunto, e passado pelo projeto 7.134, nós tivemos a Lei 11.343. Nós vamos observar que, na evolução desse, eu chamo de involução, nós tínhamos presos que nunca foram tratados. A reincidência chegava a ponto de 7 a 8%, ou 7 a 8 em cada 10. Ou seja, nunca o sistema tratou, nunca se direcionou para o tratamento do usuário. Ele era meramente um criminoso. Nesse ponto, a lei evoluiu para que, na 10.409, por diversas intervenções exatamente do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que nitidamente se posicionava já naquela ocasião pela liberação do uso, diferente até como o senhor está colocando da regulamentação, no fundo vai trazer esse mesmo efeito, mas o que nós percebemos é que houve um arrefecimento da atenção no que diz respeito ao aspecto criminológico. O usuário era preso e nós tínhamos sim problema das drogas de uma forma crônica, mas era um problema contido. O usuário estava preso, salvo aqueles que se escondiam no seu uso, e isso, de certa forma, trazia proteção, sim, porque nós não víamos pessoas esparramadas pelas ruas, fumando e usando à luz do dia, como hoje é feito, não só nas Cracolândias, mas em qualquer show que se tenha, um pai de família é obrigado a aspirar a maconha que o outro está fumando do lado, e não há intervenção alguma, fazendo com que a lei até do fumo se torne estranha, porque não se fuma em qualquer espaço onde tem aglomeração pública, mas você vê pessoas usando maconha. O que acontece? Com a 10.409, houve a descarcerização do uso. A 10.409 já pôs na rua 75% do contingente carcerário, argumento que já era usado naquela época, isso lá nos idos de 2000, como argumento para a tolerância com o uso, vamos tratá-los, são pacientes. No entanto, isso já tem aí mais de 12 anos, e não se abriu uma vaga para tratamento, ao contrário, houve uma desconstrução do sistema de atendimento, especialmente da internação, graças à famigerada lei antimanicomial. Eu não tiro aqui o problema dos manicômios que abusavam dos seus internos, mas isso era um problema da saúde pública, intervir e sanear, e não extinguir, como foi feito
com o Ministério da Saúde e o apoio do Conselho Federal de Psicologia, os grandes protagonistas dessa questão. Fato é que, em 2002, nós colocamos nas ruas os presos pelo uso. Não sustento que a prisão era a questão tão somente, mas era preciso colocar um hospital na porta de saída da cadeia, e se esse foi o argumento utilizado, que então cada usuário que quisesse ir para as ruas, que ele passasse pela desintoxicação e pelo tratamento. O que nós percebemos é que existe o uso de alguns argumentos que se repetem. Eu estava lá debatendo essas normas, hoje aqui na mesa e nas outras mesas, eu ouvi os mesmos argumentos, pesquisas mostrando o sistema superlotado, pessoas que são injustamente presas. No entanto, nós não percebemos nenhum só movimento no sistema que leva à questão do investimento para tratamento, apesar do anunciado plano CRA que é possível vencer, que destina 4 bilhões de dólares, e até hoje eu não vi esse dinheiro, pelo menos no meu estado. A descarcerização não resolveu o problema, pelo contrário, gerou um efeito chamado epidemia do consumo. E basta olhar os índices de consumo. Ao invés de se admitir aquilo que o artigo 28, aliás, o artigo 21 dizia, e aqui, doutor Genival, eu percebo que para o juiz, quanto mais opções no que diz respeito ao endereçamento do uso, com apoio técnico, não é só o juiz que decide, o juiz tem toda uma equipe técnica para decidir sobre alguma coisa. O artigo 21 dava aqui 9 opções para o juiz endereçar o usuário a tratamento, seja por comparecimento a programa de reeducação e etc. No entanto, este dispositivo foi, juntamente com o artigo 20, o artigo 20 aqui em cima foi revogado. Ele foi vetado. Só que quando isso aqui começou a operar, o juiz começou a usar desse sistema, começou a reduzir os casos que iam para a justiça. Ninguém mais ia preso. Deixo claro, acompanho isso há 20 anos, ninguém mais hoje vai preso pelo uso, sequer é abordado por um policial. Isso eu tenho vivido. É trabalho, aí eu avoco aqui a dedicação com que nesses 20 anos eu tenho acompanhado, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Não há prisão por uso, vamos ser claros. Não há prisão por uso. Há sim, a associação, o cara está armado, ele responde pela arma, não é pela droga. Agora, o problema é que, quando o juiz tinha esses dispositivos, Excelência, a justiça terapêutica começou a operar no país. O que é a justiça terapêutica? É o consórcio da obrigação de não usar. Na justiça terapêutica, e conforme o artigo 21 dessa lei permitia, o uso não é uma opção. O uso de drogas ilícitas não é uma escolha. Então, para que temos leis? Se ainda há tolerância quanto ao álcool, e aqui eu canso de ouvir argumentos, bom, mas o álcool mata mais, induz mais ao consumo de outras drogas do que a própria maconha. Então, se nós já liberamos o álcool, vamos liberar a maconha. O problema é que não há peito, não há coragem, não há força, sem dizer os investimentos absurdos da indústria de bebidas que promovem, juntamente com a cultura brasileira do uso do álcool, esse tipo de tolerância. Mas o Brasil tem cultura no consumo de álcool, não de maconha. E estamos pegando carona numa cultura que ainda permite um uso controlado, porque eu não conheço ninguém que mata a mãe, que rouba a mãe para comprar cachaça, para comprar bebida, ao contrário do que acontece em maconha, que apesar de alguns virem a dizer que o uso da maconha, ele deixa light, dizem, o cara, ao contrário, existe sim uma interrupção dentro da ação da produção de neurônios, das sinapses, e eu deixo aqui para o campo médico, como nós já vimos, mas nós temos pesquisadores seríssimos, como o doutor Fábio, que veio de Fortaleza, como o doutor Laranjeira, que alguns atacam dizendo que ele tem interesse nas suas clínicas, não estou aqui entrando nesse assunto ainda e tenho argumentos para fazer, como a doutora Ana Cecília, que eu espero que ela realmente seja chamada da ABEAD para participar dessas audiências, psiquiatras seríssimos, renomados, fora do Brasil inclusive, que atestam que há sim uma interferência na ação dos neurônios. De qualquer forma, dentro da nossa legislação, quando a justiça terapêutica começou a reduzir os casos de internação e os casos de prisão,
o que nós vimos foi uma intervenção imediata para coibir a ação da justiça terapêutica. Quando veio, então, num tempo recorde, a 11.343, eu estive aqui discutindo, tinha deputado que estava como relator até parte do processo, que mal sabia o que era uma redução de danos. E nós percebemos que um senador que acompanhou o projeto durante 3 anos, quando se afastou da relatoria, então o senhor senador Romeu Tuma, em 4 meses aprovou uma lei que ele nem tinha debatido, e aí então nós entramos no efeito da pandemia. Qualquer um pode observar que à medida em que nós arrefecemos o controle da maconha e de outras drogas, dando oportunidade para o usuário ter o uso, mas sem cobrar dele o compromisso e a responsabilidade, já que na Política Nacional sobre Drogas, o Plano Nacional fala sobre responsabilidade compartilhada. Mas na responsabilidade compartilhada, nós vemos o Estado, muitas vezes, fazendo alguma coisa, mas bem longe do que deveria, mas quem paga principalmente é a família. Então, junto com aquelas mães que choram seus filhos vivos, que convulsionam, eu gostaria de colocar a reflexão sobre aquelas mães que já não têm mais filho para chorar, porque eles morreram, eles foram mortos e eles fazem parte da estatística do mapa da violência. Pessoas com menos de 19 anos estão sendo mortas na questão do consumo, especialmente de maconha. E para reforçar isso, eu tenho visto dia a dia, nas audiências que eu faço, nas audiências que eu tenho feito, adolescentes que comparecem com 16, 17 anos, com uma faixa, vários furtos, e você pergunta, você usa drogas? Ele diz, não. Você insiste, ele fala, só maconha. E ele está fora da escola, está atrasado. Eu tenho trabalhado arduamente com um projeto contra a evasão escolar. Alguns deles já têm seus filhos aos 15 anos, e eles têm certeza que maconha não é droga, por conta, justamente, dessa ação de despenalização. Por quê? Porque o artigo 28 eximiu o usuário de qualquer responsabilidade. Aliás, é uma chacota que é feita com o judiciário, porque quando o artigo 28 fala que a pena será advertência, frequência a cursos e até prestação de serviços, o legislador coloca no seu artigo seguinte, no parágrafo seguinte, que, no parágrafo 6º, que injustificadamente, se o condenado não quiser cumprir 2 partes dessa sentença, o juiz poderá aplicar a admoestação. Há aqui, nitidamente, uma intenção de desmantelar a ação do judiciário na intervenção do uso. Isso já era previsto porque em outros países já tinha acontecido. O modelo que nós usamos foi o modelo português, e mal usado ainda, porque lá ainda permite o juiz intervir com o descumprimento, com o crime de desobediência. Aqui nem isso. O sistema português não nos empresta modelo útil. O sistema da Holanda, para atualizar, doutor, o senhor me permite, estão revertendo, estão percebendo que a maconha está atraindo para lá um grupo não desejado. E não é holandês que fuma maconha, holandês usa outro tipo de droga. Nós temos o Uruguai agora como carro-chefe desse tipo de coisa, e a população do Uruguai não aceita a forma com que está sendo feito, a legalização como está sendo feita. Aliás, nenhum desses países não empresta modelo algum. O Brasil é um país típico, único. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, o Brasil tem 3 milhões de usuários de maconha. E aumenta, porque na proporção em que essa legislação avança para a descarcerização e a despenalização, falta só agora a legalização. O que precisamos entender é que 95% dos municípios do Brasil se pronunciaram dizendo que eles têm problema crônico com droga. Isso não havia antes. Então, o que é que hoje nós temos? Uma pandemia. Perceba, à medida em que nós arrefecemos o controle do uso, sem tratamento, ainda que compulsório, porque o uso não é uma opção, nós temos o aumento do problema. Então, quando o senhor fala, eu sei que a proibição não resolve, porque nesses anos todos não resolveu. Não há proibição.
Na mente do brasileiro, hoje, é legal usar, tanto que ele usa e não acontece nada. O que tem, na verdade, no Brasil é uma falsa ideia de moralidade. Quando não existe uma hipocrisia lançada em cima de uma moralidade que não se sustenta. Enquanto isso, nós estamos vendo cada vez mais a nossa moçada entrar no esquema do consumo. Hoje está virando moda entre adolescentes e não é de periferia. Eu tenho recebido no meu gabinete pessoas que frequentam escolas privadas em que uma menina de 15 anos, de um jovem bem vestido, com seu iPhone, vem e diz para o pai, eu vou usar, senão eu vou para a rua. E ainda uma delas me aparece com um livro, Fernando Henrique Cardoso, e põe em cima da minha mesa. Eu disse, mas ele mesmo falou que o Brasil não está preparado. E aquela prepotência do adolescente, dizendo, o Brasil pode não estar, mas eu estou. Nós temos que entender que isso é próprio do adolescente. Ao legalizarmos, ao regulamentarmos, só uma discussão assim, mostrando uma tendência à regularização, já tem trazido a falsa ideia desses adolescentes de que é legal. Eles se precipitam nisso. O que nós temos, então, na verdade, é uma ênfase desviada da nova lei que não se sustenta enquanto as pessoas realmente estão respondendo pelo uso. Por quê? O artigo 28, ele afasta qualquer aplicação de pena, por isso é comum hoje o cara é preso e fala, eu sou usuário, eu sou dependente químico como se isso fosse um elemento de abrandamento da sua pena, ou seja, o que for, mas ele não é tratado. E quando alguém quer tratar, vem o Ministério da Saúde intervindo, dizendo, e eu ouvi isso do Ministério da Saúde, nesse evento, que foi chamado da coerção à coesão, foi um instrumento de manipulação do Ministério da Saúde, que deveria ser em consórcio com o Ministério da Justiça. A Senad foi convidada e tivemos lá 30 vagas, contadas a dedo para participar, em 600 participantes, a ponto de um dos psiquiatras da Bahia vem dizer, mas nós estamos falando para nós mesmos, vocês só chamaram aqui quem é contra a intervenção, já não estávamos nem discutindo criminologicamente. O alvo naquela hora foi o projeto de lei do Osmar Terra, 7663, que hoje está no Senado, PLS 37/2013. Então nós temos que essa nova lei, ela confunde redução de dano com redução de risco, mal e porcamente, me perdoe a expressão, importando ideologia que não nos diz respeito. Nessa ocasião, excelência, da Holanda, ele não responsabiliza o usuário. Nós sabemos que sem o usuário não tem tráfico. O traficante só se importa com aquilo que traz lucro. O uso patrocina o tráfico e isso não tem como dizer. Porque se utopicamente, como o senador propôs, não é, pudéssemos banir o uso de drogas ilícitas como assim o faz, como se pretende, o traficante não teria, mas ele estaria migrando para um outro tipo de negócio. É isso que importa para quem lida com esse tipo de coisa. Sem dizer, os acionistas, como foi citado na fala de Kevin Sabet, consultor da Casa Branca, dizendo que, inclusive, Jorge Soros é um dos investidores que está preparando a Bolsa Internacional para, quando a cannabis se tornar trânsito internacional, poder investir na Bolsa, como foi feito na década de 60 com o cigarro. Aqueles mesmos artifícios que foram utilizados para promover o cigarro, como, por exemplo, cigarro faz mal ou faz bem? Então puseram médicos fumando cigarro, dizendo, vejam, os médicos preferem Camel. Parece que há pouca originalidade, então, nesses argumentos, porque eles se repetem, é só olhar o que vem. Essa fala do Kevin Sabet veio também trazer a experiência que os Estados Unidos já estão enfrentando, apesar do declínio de acidentes, do índice de acidentes, aqueles que envolvem usuários de maconha está aumentando. Havia um interesse do fisco em recolher 120 milhões de dólares com tributos provenientes da cannabis, eles não arrecadam 30. E o custo social do impacto do uso, o impacto negativo, chega a 300 milhões, 10 vezes mais aquilo que se pretendia. O Brasil não precisa disso. Nós temos que
se o senhor me permite, eu queria economizar, quem sabe, esse tempo para mostrar sobre o que a redução de danos tem feito. Tem se feito um artifício, eu desconfio do Ministério da Saúde, que recebeu, desde 2002, sobre os seus ombros, a oportunidade de conduzir a política sobre drogas na prevenção e no tratamento, e não o fez. E não o fará, porque ainda continua resistindo, atestando a sua incompetência. Eu não posso falar mais porque não tem um representante aqui para que se defenda. No entanto, o que nós temos percebido é que há uma importação nociva de ideologias que não nos diz respeito. O meu estado lá, isso em 2003, estava fornecendo cachimbo para dependente de crack. Chegava a tropeçar em gente na rua com um cachimbinho dado pelo governo do estado na ocasião. O Ministério da Saúde distribuía kits com seringas, e eu fui apurar o custo daquilo, superfaturados. Sempre tem alguém ganhando dinheiro por trás disso, seja um lado ou seja o outro. Por favor, tem o vídeo aí. No início dele, porque eu estou falando do Ministério da Saúde, e aqui tem um vídeo do Ministério da Saúde, que é uma verdadeira apologia é o primeiro aí, esse último, o mais extenso. Tem áudio? Avança só um pouquinho, por favor. Era o tempo na luta. Tá, eu deixo o vídeo todo, ele tem 50 minutos. Aqui mesmo que eu quero mostrar. Volta só um segundinho. Aí. Hoje em dia eu sou Fátima. E o Davis, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É importante distribuir esse material para o usuário de droga, para ele se conscientizar que ele, já que não quer parar mesmo de usar droga, né, fazer pelo menos o uso limpo. Personagens diferentes, cidades diferentes, uma batalha em comum, o respeito pela vida. Os três são redutores de danos. Trabalham com pessoas que usam drogas injetáveis. A redução de danos é uma política de saúde pública que tem como objetivo reduzir a disseminação do vírus HIV e AIDS e outras doenças de transmissão sanguínea entre os usuários de drogas injetáveis. Quando saio para trabalhar, eu visto a camisa, sou redutora mesmo. O kit que nós distribuímos é composto de 2 seringas e 2 agulhas. O recipiente para diluir a droga, né, a cocaína. A água destilada, que é água limpa, né? O garrote, o suave, um algodãozinho, né? Embebecido com álcool, um material informativo, né? E o preservativo, particularmente eu... Obrigado. Depois que uso droga, o que eu gosto também é de... Nós podemos continuar vendo, não muda a retórica, é essa. E eu quero que você aplauda, depois que essa seringa é consumida por alguém que está sob efeito da droga, ele passa por mais 10, contaminando 10 vezes mais aquilo que se precisava combater. Ou garanta que alguém depois de se injetar, ele consciência para dizer, em nome da redução de danos, vou jogar isso fora. Conversa. Aliás, você vai educar quem não tem mente. Agora, não bastasse... Vamos ouvir até o fim. Obrigado, doutor. O doutor Sérgio. Eu gostaria de citar que a própria lei, esse Congresso, no artigo 45 da Lei 11.343, reconhece a incapacidade do usuário de drogas para responder por crime. Porque aqui diz que é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior no uso de drogas, quanto à omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, quando ele é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. Significa
Posso prosseguir, Excelência? Obrigado. Significa que o Congresso Nacional, o Sistema Legislativo, reconhece que o usuário de drogas, ele é isento de pena. Ou seja, ele não responde. Todo brasileiro pode ser condenado pelo crime que pratica, não dependente químico sob efeito das drogas. Isso vale dizer para qualquer crime. Por quê? Porque é reconhecida a afetação do seu autocontrole, da sua volitividade, da sua compreensão acerca do caráter ilícito. Não vamos discutir isso porque está na lei, é isso que está valendo. Agora eu pergunto, como é que alguém que pode ser isento de pena, porque é afetado pela droga que usa, ele é isento de pena, porque ele perde a sua capacidade de se autodeterminar, ele pode escolher o que é melhor para ele, se ele trata ou não trata. Ele vende o que tem dentro da sua casa, ele põe mulher e filho na rua, enche mulher de filho, deixa que o Estado cuide de se cuidar, para usar droga. Você acha que isso é dignidade? Você acha que isso é trabalhar pela vida, mantendo pessoas envoltas nas sarjetas, envoltas no seu próprio vômito, urinadas, que bebem água de chuva? Aí vem as comunidades terapêuticas, Excelência. Porque já não temos como internar pessoas assim, uma vez que foi demolido. Nos últimos 10 anos, restou pouco mais de 10% das vagas para atendimento psiquiátrico, para atendimento de internação. Foi desmantelado. Eu tenho 250 mães chorando, dizendo, me interna junto com meu filho, porque ele vai morrer. Ele usa maconha, ele está devendo na boca. Me interna junto, porque ele diz que não é usuário, ele não é viciado, porque maconha não vicia. Meu filho é viciado, eu conheço. E eu não tenho onde internar essa mãe, não tenho onde internar esse adolescente, claro, sempre debaixo da avaliação do psiquiatra. Então, vem as comunidades terapêuticas, que oferecem esse trabalho que o Estado nega. E eu tenho visto, desde quando eu lido com o assunto há 20 anos, eu tenho visto uma perseguição desenfreada contra as comunidades terapêuticas, seja pela RDC 29, seja pela RDC 101. O Ministério da Saúde fala, comunidade terapêutica não é equipamento de saúde. Não é mesmo. Então eu também não dou dinheiro. E vem assistência social e diz, comunidade terapêutica não é equipamento de assistência social. E não é. Então também eu não dou dinheiro e eles sobrevivem à sua própria sorte. 3 são os elementos que sustentam as comunidades terapêuticas, que é a espiritualidade, que é a convivência e que é a laborterapia. Tentaram atacar a convivência, não é possível, porque a internação não é obrigatória, ele vai lá se quiser, ele sai a hora que ele quer. Sai a hora que quer. E eu acompanhei, pois sou presidente do Conselho do meu Estado. Tentou-se então atacar a espiritualidade. Tentou-se atacar a espiritualidade, dizendo que você não pode falar de Deus. Padre Hans, fundador das Fazendas da Esperança, foi assediado pelo Ministério da Saúde, dizendo, você para de falar de Deus, que eu te dou dinheiro. Ele falou, como é que eu vou parar de falar de alguém que me inspira há 28 anos? O problema, Excelência, é que aqueles que não creem em Deus, ou creem em qualquer outra coisa, não estão oferecendo oportunidade para essas pessoas serem acolhidas. O que nós precisamos é que, crendo ou não crendo em Deus, crendo ou não crendo em que religião que seja, eu acho que é possível somar, se o interesse é para o bem. Mas o que eu vejo, na verdade, é um grupo sabotando todas as iniciativas dos que creem, alegando que isso é um problema, enquanto não oferecem qualquer outra resposta. E nós sabemos, quando alguém tenta desmontar algo e ele não tem como construir, ele não pode ser ouvido. Agora, nós estamos vendo uma tendência de atacar as comunidades terapêuticas pela laboterapia, dizendo que vamos ter que fazer contrato trabalhista para quem está lá dentro, o cara que arruma sua própria cama, que lava seu próprio prato, que serve o seu café. Esse é trabalho caracterizado, ou vai pagar multa, ou assina a carteira. E já me perguntaram o que eu faço. Eu falei, é simples, quem é que está dizendo isso? Manda os 150 usuários ou ex-usuários que você tem, ficar na porta dele, vai comer na casa dele, se ele tiver uma resposta para isso. O fato é que nós estamos vendo, sim. Pode voltar os slides, por favor, para que eu possa encerrar? Nós estamos vendo aqui uma guerra ideológica daqueles que querem ver o uso, daqueles que querem ver
o controle do uso. E isso não é de hoje, porque eu estive nesse evento, quando o senhor falou, doutor Genival, se me perdoe se não foi o senhor, que a Anvisa tem a oportunidade de lidar com esse assunto de uma forma tecnocrática. Não é assim, porque se dependesse do governo federal, desde a época de Fernando Henrique, já tínhamos esse tipo de iniciativa. O problema é que o Brasil assinou 2 tratados, está na lista 1 e na lista 4, especialmente em 1961, Sérgio Pernambucano Filho, representando o Brasil, no Congresso Internacional da ONU, de 61, como foi citado aqui já nessa mesa, assinou um tratado dizendo que maconha é droga perigosa. Isso quando a maconha tinha 3% de THC. Hoje chega a ter 20% de FHC e a gente não vê argumento que sustente o contrário. Nós temos uma maconha muito mais potencializada hoje, a maconha hidropônica. Nós temos caracterização suficiente para que a maconha foi piorada. Vocês que usam podem ter outro argumento. Tenha, vai precisar para realmente usar. Agora, o que acontece? Doutor, me permita. O Brasil não pode simplesmente legalizar a maconha da noite para o dia, porque quebraria um tratado internacional. Como a Argentina fez, está sofrendo sanções. Nós teremos em 2016 uma nova Convenção Internacional sobre Drogas da ONU. Essas discussões certamente serão muito proveitosas e talvez até mesmo o senhor seja convidado para... Não sei como funciona, doutor, mas nós certamente teremos assento, o Brasil, para discutir a questão. Não é? O que nós vemos é que o bloco europeu, que já experimentou a liberação e viu a desgraça que isso vira, mas tiveram força para retomar, porque o aumento da criminalidade foi perceptível, eles estão contra a legalização da maconha. Quem está sustentando agora é esse bloco da Argentina, do Uruguai, e o Brasil, como um chuchu, está pegando as cores dos outros vegetais à sua volta, ainda que eles estejam apodrecendo. O que nós percebemos é que houve... Eu participei desse simpósio internacional liderado pelo Dr. Carlini, do CEBRID, e lá não tinha 50 pessoas, tem mais gente aqui nessa sala do que nesse simpósio internacional, mas tinham 4 psiquiatras e pesquisadores para sustentar o uso do Sativex como elemento necessário. Por que isso está sendo feito? Porque o Brasil pode sim querer legalizar, mas ele precisa convencer no tratado o pedido técnico da sua retirada, e provavelmente fará isso lá em 2016. Antes disso não pode, mesmo que queira. O que nós temos, sim, é a oportunidade de, com essa audiência, fortalecermos o que nós temos no Decreto 5.912, que eu já mostro. Esses argumentos que nós estamos enfrentando aqui, então, da liberação da maconha, doutor, vêm já desde esse simpósio programado para a liberação. E ele diz que o objetivo é apresentar estudos sobre o uso medicinal da maconha e reunir diversas instituições federais, etc., da comunidade científica, etc. Nós precisamos de uma agência nacional da maconha para regularizar. Isso já está sendo encaminhado. Quais são os argumentos? Ele traz um histórico desde 2010 sobre o desenvolvimento dos quadros, e aqui ele mostra que a retirada da droga da lista 4 da Convenção de 61 como substância perigosa. Essa a finalidade. O CONAD, nessa ocasião, era composto por integrantes tendenciosos a essa finalidade. Tanto que só da redução de danos tinha 8 integrantes. A despenalização ou descriminalização do uso da maconha, que já acontece em alguns países, inclusive no Brasil, não é descriminalização, ainda é crime, ele é despenalizado, mas não descriminalizado. O que quase vale a mesma coisa, porque a ideia é essa, traz a sensação de impunidade. Agora, veja só, isso aqui foi em 2010, a aprovação de medicamentos feitos à base de maconha e seus derivados sintéticos ou naturais, criação da Agência da Cannabis Medicinal, que até agora eu não vi ser postulado nessa mesa, das 4 audiências que eu participei. Então, a intenção aqui é direcionar para a criação de uma agência da cannabis,
porque eu preciso ir lá no tratado desconstruir aquilo que foi feito para poder admitir. E é essa discussão presente naquela ocasião. Olha lá, 17 de maio de 2010. Então, o terceiro ponto, que parecia absurdo naquela época, até mesmo lá no CEBRID foi tido como absurdo, a aprovação da legalização da maconha para uso recreativo. Tema que foge à discussão do uso medicinal, mas que deveria ser melhor discutido no futuro, devido às suas claras implicações sociais e políticas. Então, é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos perdendo o cuidado na reflexão, admitindo cada vez mais coisas que a própria sociedade brasileira condena. Basta fazer um plebiscito no Brasil sobre isso. Agora, eu chamo a atenção, doutor, para finalizar, um documento que eu já passei às mãos de Vossa Excelência. O decreto 5.912, de 27 de setembro de 2006, assinado pelo presidente da República, parece mais um golpe do que, na verdade, um decreto. Bem modelo Hugo Chaviano. Por quê? Enquanto o Brasil, durante 4 anos, discutiu o projeto 7.127 sobre a questão, inclusive, do Sistema Nacional, está aqui a lei. O presidente da República vetou dos artigos 8º a 14 o que diz respeito ao Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Vetou. E um mês depois, leio que a Lei 11.343 foi aprovada em 23 de agosto. Um mês depois, sozinho, de gabinete, o senhor presidente da República traz o decreto 5.912, fora da atenção do Congresso Nacional, fora do Senado, fora da Câmara, para dizer o quê? Para dizer que o ministro da Saúde, conforme artigo 14 do decreto 5.912, o ministro da Saúde tem competência para autorizar o plantio, o uso, para efeito medicinal, de qualquer substância. Conforme eu já passei para as mãos do senhor. Aqui, achei. Para o cumprimento do disposto desse decreto, são competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional. O Ministério da Saúde compete ao Ministério da Saúde autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinado mediante fiscalização. Então, naquilo que pretensamente seria um golpe legislativo, já se antecipou competência ao ministro da Saúde autorizar pesquisa, plantio e uso de substâncias que são proscritas para fins medicinais. Basta que se faça uma portaria e se siga. Nós não precisamos mais que isso. Já é permitido, já é dada a oportunidade de fiscalizar. Então, se a intenção aqui é usar o canabidiol para atender essas necessidades de pessoas que sofrem por conta dos transtornos em decorrência daquilo que o canabidiol podia ser usado, além de ter outros produtos que também poderiam trazer proveito, eu sugiro, não é, que se aproveite a legislação que está aqui. Essa audiência pública, Excelência, é evidente que passou a ser integrante, né? Me parece que é preciso fazer relato sobre tudo aquilo que vem, eu não sei, depende do relator, né? Mas, mais uma vez, agora oficialmente eu peço que se integre ao documento que o senhor está coletando para avaliação do que o decreto 5.912, artigo 14, letra C, já diz sobre a oportunidade de legislar sobre a questão do canabidiol, para fim medicinal, como o caso da morfina. Ninguém fica aqui falando sobre morfina medicinal. Simplesmente quem precisa vai lá e compra. É prescrito. Não se precisa gastar, porque é o tipo de coisa que é dado pelo poder público. O sistema de saúde promove, patrocina. Então, quem depende do canabidiol também pode se beneficiar pela mesma veia, porque é a mesma lei que proíbe o ópio, proíbe também a maconha. Assim, certo, me perdoe, vou encerrar. Quero fechar, então, dizendo
o descuido que temos lidado com o desprezo aos índices de violência e prejuízos à juventude, porque cada vez mais nós estamos vendo os índices de evasão aumentando e essa gurizada está sendo cooptada pelo tráfico de droga. A importação desse sistema garantista, o sistema garantista que a pretensa intenção de se tratar com humanidade o desprovido, o pobre, porque é ele que vai para a cadeia, isso não passa de hipocrisia, porque nós estamos vendo o aumento cada vez mais da criminalidade. Hoje, quem está preso, esses 75% de presos, não são por tráfico de droga tão somente. Como foi bem dito aqui, o artigo 33, olha só, esses argumentos todos da superpopulação carcerária, foi usado há 10, 15 anos atrás, descarcerizou. Antes eu tinha só usuário preso, juntamente com 15, 25% de outros criminosos. Foi todo mundo para a rua, voltou traficante. E com a Lei 11.343, foram colocados nas ruas os primários, os que supostamente não têm envolvimento com o crime organizado. Eu quero saber quem é que vende uma paradinha de pasta base ou um cigarro de maconha, se não tem todo um sistema de financiamento, produção e distribuição por trás dele. E o distribuidor, o aviãozinho, é fundamental para o grande traficante. Com certeza. Sem esse não tem. E nós estamos tolerando isso em nome de um aumento da criminalidade. Por quê? Porque não tem punição, não tem tratamento, nós não combatemos com seriedade o uso. A supremacia do interesse privado sobre o interesse público, como a questão do álcool, o cara não pode, ele não é obrigado a provar contra si próprio, mas ele é visivelmente um alcoolizado, não é? No argumento desse médico que você seria operado por um médico que estaria usando maconha e o senador discutiu, mas e o uso de álcool? Bom, quem usa álcool, na primeira golada tem um bafo que dá para saber. E a maconha não tem esse mesmo efeito. O cara pode estar usando... A maconha não tem a mesma visibilidade que o álcool. Vamos ser honestos, gente. Você vai ter cara usando outras drogas sintéticas, inclusive. Por fim... Doutor Sérgio... Eu só preciso desses pontos, desculpa. Conclua. Obrigado. Esse ideologismo despótico, travestido de democrático, manipulação de pesquisa, debate, que eu tenho acompanhado, essa espécie de coerção, a coesão, o próprio nome já trata disso, totalmente manipulado, e isso dava para ver quem estava lá. Eu não sei se mais alguém estava, mas eu estava, tentei falar, como acontece muitas vezes, aquela vaia maioral de quem está lá só para ouvir a si próprio. 80% dos consultados no Brasil são contra a legalização ou a regularização da maconha, inclusive os conselhos de que participo, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Presidentes de Conselhos, já é posto e entendido que o uso tem trazido seus danos. Aqui vem, por exemplo, jovens que são apreendidos por tráfico de drogas, e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 492 de setembro de 2012, falou que não se interna mais quem adolescente é pego com qualquer quantidade que seja numa primeira vez sem ser condenado. Aumentou muito mais, triplicou, porque agora o traficante vai no guri e fala, você não pode mais ser internado na primeira, vamos lá, continua usando até uma condenação, não é? Quem controla é o senador. A hora que ele fala, para de falar, eu falo, por favor, põe-se no seu lugar. E aqui nós temos crianças sendo cooptadas logo de cedo. O Brasil, como o quarto país que mais mata jovens de 19 a 14 anos por conta exatamente disso. Assim, então, Excelência, eu tenho aqui a fala, creio que de grande parte, não só desse grupo, mas dos e-mails que o senhor tem recebido, e principalmente da sociedade brasileira. Se a fala aqui é no sentido de que a história não nos perdoará por termos, de alguma forma, patrocinado o avanço da criminalidade, na verdade a história já não nos perdoa por esse erro
que temos cometido nos últimos 10 anos, uma vez que é tão flagrante o aumento do consumo, o aumento da criminalidade, em qualquer outro país da Europa, isso já foi bastante para rever essas questões, especialmente no tratamento. Não haverá tratamento do usuário. Isso não aconteceu nos últimos 10 anos, isso não acontecerá nos próximos 20. Não há investimento no sentido de tirar o usuário das ruas para que ele deixe de usar, porque o que se quer, na verdade, é transformar o Brasil num grande canteiro de fumaça. Muito obrigado pela atenção.